Segundo ponto da nossa conversa. Afinidades estruturais não deliberadas, mas por isso mesmo mais fortes ainda do universo digital com a extrema-direita. Mencionarei 3 pontos. Primeiro, o universo digital ele é um sistema que, paradoxalmente, estimula uma complexidade inédita, mas somente pode fazê-lo pela redução dessa mesma complexidade que o universo digital estimulou. Eu explico porque é muito simples o que eu estou dizendo. Hoje, nós estamos, potencialmente, todo o tempo, todos conectados numa mesma rede. É possível para um grande investidor da Bolsa de Nova York ou de São Paulo trabalhar até o encerramento da Bolsa e continuar trabalhando agora na Bolsa da Austrália ou do Japão. E ele pode deslocar recursos, ele pode manipular dados financeiros pela defasagem temporal que agora é tornada simultânea. É como se essa defasagem não mais existisse. Essa complexidade máxima só é possível porque todo o universo digital é baseado na linguagem algorítmica. E a linguagem algorítmica, neste caso, ela tem como principal função realizar uma grade radical de exclusão. 0, 1, sim, não. Nós todos temos essa experiência quando nós, por exemplo, fazemos uma pesquisa qualquer na internet e passamos a receber sistematicamente informações do campo daquela pesquisa. Quando usamos um aplicativo de texto e, muito rapidamente, somos reduzidos não à potência do nosso vocabulário, mas às primeiras 300 ou 400 palavras aleatoriamente utilizadas. E, por isso, quando queremos transformar um adjetivo num advérbio, em vez de escrever rápido, queremos escrever rapidamente, o aplicativo de imediato corrige e volta para o adjetivo. É preciso que nós tenhamos persistência. Devemos escrever 3 ou 4 vezes o advérbio rapidamente para que o aplicativo entenda que deve incorporar ao nosso perfil linguístico aquela palavra. Isto é, o universo digital, paradoxalmente, estimula o máximo de complexidade, mas somente pode fazê-lo porque reduz essa complexidade a uma lógica algorítmica e, sobretudo, reduz a cada um de nós, não a imagem da nossa potência, mas somos reduzidos a perfis. E esses perfis são criados a partir da interação aleatória das primeiras centenas de interações aleatórias que fazemos. A bolha, portanto, a criação de bolha é própria da dinâmica do universo digital. Mas, ora, o que é a visão do mundo da extrema-direita, se não isto? O que é a visão do mundo da extrema-direita, se não um enorme algoritmo, no qual há eu, os meus cúmplices, e todos os outros não são senão um grande outro, um inimigo a ser excluído, a ser eliminado, a ser retirado das nossas vistas. A linguagem algorítmica é a base da visão do mundo da extrema-direita, sem que isto seja um acordo deliberado. É muito importante que este ponto fique claro, mas por isso mesmo é ainda mais forte. Segundo ponto, derivado do primeiro. O excesso de oferta de conteúdo que caracteriza o universo digital tornou paroxístico o chamado paradigma da economia da atenção. Isto é, isso não é uma invenção do universo digital, já havia antes. Mas o universo digital tornou a disputa pela economia da atenção uma disputa selvagem. Dada a oferta praticamente infinita e ininterrupta de conteúdo, como fazer para atrair a atenção dos perfis de usuários que estão, neste momento, no universo digital, nas redes sociais? Faz-se o clickbait. Usa-se uma linguagem agressiva, usa-se uma abordagem de grande violência simbólica, porque isto chama a atenção, prende a atenção e talvez capture os olhares e as atenções que têm tantos elementos para se dispersarem nas redes sociais. Ora, o que é a linguagem da extrema-direita, se não isto? O que é a linguagem da extrema-direita, se não a retórica do ódio, no Brasil, desenvolvida e ensinada por Olavo de Carvalho? No mundo inteiro, a retórica própria da extrema-direita é a retórica do ódio, é estimular o ressentimento, o ódio,
é estimular a divisão do mundo entre nós e radicalmente eles, que são apenas um grande outro que deve ser eliminado. Não é tudo. Se a visão do mundo da extrema-direita é algorítmica, como a linguagem do universo digital, se a linguagem da extrema-direita é bélica, violenta, agressiva e, por isso, ganha espaço na acirrada disputa pela economia da atenção do universo digital, o terceiro ponto é ainda mais surpreendente. O universo digital reinventou a economia planetária pela introdução no nível cotidiano de maneira absoluta do chamado e-commerce, o comércio digital. Não é casual que o segundo homem mais rico do mundo hoje, talvez amanhã seja o terceiro ou talvez o primeiro, não importa. O segundo homem mais rico do mundo hoje, Jeff Bezos, é dono da Amazon. Mas a Amazon é a metonímia do e-commerce, tornado um dos motores fundamentais da economia mundial. Ora, mas o que faz a extrema-direita? Qual é a grande novidade da extrema-direita no plano político, se não a despolitização da polis por meio da monetização da política? A monetização da política é uma das chaves do êxito transnacional da extrema-direita. Vou citar apenas 2 exemplos. Na conversa, podemos voltar a outros. Em novembro de 2021, o Donald Trump foi derrotado nas eleições de maneira inquestionável pelo Joe Biden e a Kamala Harris. Mas, uma história como a Georgia, graças ao trabalho heróico, cotidiano de formiguinha da Stacey Abrams, a Georgia, pela primeira vez, elegeu um senador negro e, pela primeira vez, a Georgia elegeu 2 senadores democratas, o que deu ao Partido Democrata a maioria na Câmara e no Senado. No Senado houve um empate, 50 a 50 senadores, mas pela Constituição norte-americana, havendo empate, o desempate é dado pelo vice-presidente, no caso, a Kamala Harris, do Partido Democrata. É uma vitória, portanto, incontestável do Joe Biden, mas o Donald Trump tinha no seu propósito contestar a legalidade das eleições para tentar um golpe de Estado, como tentou no dia 6 de janeiro com a invasão do Capitólio. Ora, o que fez o Donald Trump? Claro, a monetização da política é o sal da terra para a extrema-direita. O Donald Trump iniciou uma campanha de arrecadação de fundos. A revista Forbes, na edição do dia 31 de janeiro de 2022, e esta edição pode ser consultada na internet gratuitamente, a revista Forbes fez um cálculo de quanto Donald Trump arrecadou em 8 semanas. 8 semanas. O Donald Trump, na sua campanha para contestar o resultado das eleições e levar a fracassada tentativa de golpe de Estado no dia 6 de janeiro, que era o dia em que o resultado era referendado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República Norte-Americana, o Donald Trump, em 8 semanas, arrecadou 255 milhões de dólares. Isto equivale, em reais, a aproximadamente 1,3 bilhão de reais. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso foi arrecadado em 8 semanas, 2 meses incompletos. Para que se faça uma comparação, a FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a mais importante fundação de apoio estadual do Brasil, a FAPESP celebra uma dotação recorde para o seu orçamento em 2022. Para todo o ano de 2022, a FAPESP receberá 1 bilhão e 850 milhões de reais. E é uma grande celebração para a pesquisa brasileira, sobretudo numa época em que este governo, o horror Bolsonaro, e não se esqueçam, Bolsonaro se escreve sempre com letras minúsculas, o horror Bolsonaro destrói a pesquisa no Brasil. É uma alegria poder dizer que a FAPESP teve uma dotação recorde. Vejam, para o ano todo, a FAPESP terá 1 bilhão e 850 milhões de reais para gastar. Em 8 semanas, o Donald Trump arrecadou 1 bilhão e 300 milhões de reais. É isto a monetização da política. Mas, como é doação, e o Donald Trump não oferece nada em troca, ele não paga imposto. Não existe nenhum negócio
que deu um lucro líquido em 2 meses de 1,3 bilhão sem ter de pagar imposto. Essa é a monetização da política. No Brasil, segundo exemplo, no Brasil, isso ocorre de outra forma. E aqui eu peço que depois da nossa conversa, todos e todas vejam, procurem 3 ou 4 canais de youtubers bolsonaristas ou olavistas, de youtubers bolsolavistas. Eu sei que é um pedido cruel, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas, por favor, realizem-na. Vocês encontrarão alguns elementos comuns, sem dúvida alguma. Vou citar alguns. Apoio fanatizado a Bolsonaro. E como a base de apoio diminui, o fanatismo cresceu. Porque é preciso disputar uma base reduzida. Por isso é preciso mostrar-se cada vez mais radical, que é o paradoxo do extremismo. E quanto mais radical, mais a base será diminuída. Quanto mais a base diminui, maior a radicalização. O efeito é muito perigoso, precisamos estar atentos para a defesa da democracia. Mas apoio fanatizado a Bolsonaro. Crítica radical a todos aqueles que se opõem às políticas propostas pelo horror, hífen, letras minúsculas, horror Bolsonaro. Esses 2 elementos estarão sempre presentes. Azeitada a engrenagem teológica, chega a vez do e-commerce. Esses youtubers obrigatoriamente oferecerão cursos indispensáveis para a formação de uma nova classe conservadora brasileira. E os cursos oferecidos por eles, a preços que não são nada baratos. 4º elemento que vocês encontrarão sempre nos canais dos youtubers bolsonaristas e olavistas. Eles sempre têm uma livraria nos seus canais. Livrarias, porque nessas livrarias há títulos fundamentais para evitar que a malévola escola de Frankfurt, e é preciso bater na mesa e dizer: te conjuro o Mangalô, pé de pato, Mangalô 3 vezes. A malévola escola de Frankfurt tudo fará para acabar com a civilização judaico-cristã, greco-romana, através da destruição da família. Então, faça o curso, compre os livros, isto é, monetize o YouTube bolsonarista. Não é tudo. Há outros 2 elementos fundamentais. Todos esses canais dos youtubers bolsonaristas e bolsolavistas sempre oferecem um número indefectível, como o vestidinho preto da famosa música dos Skank. No vestidinho preto indefectível dos canais de youtubers bolsonaristas e olavistas é o número do Pix, para que você transfira recursos para apoiar a causa. Não é isso, não apenas. Também há o link para o Apoie-se ou qualquer outra forma de enviar dinheiro ao portador para o youtuber, sem mencionar vaquinhas para a produção de filmes que nunca são terminados ou para documentários que, teoricamente, nunca solicitarão recursos públicos, a não ser de empresários bilionários ligados, claro, a Bolsonaro, letras minúsculas. Isto é, o bolsonarismo no Brasil criou uma nova profissão. É o MEI. Todos vocês sabem o que é o MEI. É o microempreendedor individual. Categoria muito importante que permitiu formalizar o trabalho de milhões e milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Uma invenção de grande importância que deve ser estimulada. O microempreendedorismo individual, que é muito importante nas comunidades, nas periferias, que é um veículo muito importante para acesso ao crédito, para a formalização da vida de brasileiros e brasileiras que trabalham arduamente no seu dia a dia. Portanto, todo apoio à ideia do microempreendedor individual. Mas o MEI bolsonarista é o microempreendedor ideológico. Ele é um microempreendedor ideológico. Ele vive da monetização da ideologia. Ele vive da monetização da política. Ele vive, na verdade, da monetização que, em última instância, despolitiza a polis. É este o objetivo desses canais. Essas 3 afinidades entre extrema-direita e universo digital, é fundamental que compreendamos essas afinidades, porque somente compreendendo nós poderemos passar para o 3º e último passo da nossa conversa hoje, a guerra cultural.